Nós vivemos numa igreja do século XXI em que tem muitas pessoas que desconhecem, por incrível que pareça, professor, por incrível que pareça, com todas as informações, com todas as ferramentas que nós temos, de uma igreja brasileira que desconhece no seu grande, na sua totalidade, assim, não quero aqui generalizar, as disciplinas de exegese e hermenêutica. Alguns tratam de formas juntas, outros teólogos tratam de formas separadas, o senhor sendo um dos grandes do Brasil. Como que nós podemos pontuar essas duas disciplinas, a exegese e a hermenêutica, professor? Por favor. Vamos por partes aí. Algumas pessoas desconhecem, dependendo de qual ramo denominacional. Realmente vai desconhecer. Eu não digo uma presbiteriana, uma metodista, uma batista, dificilmente as pessoas desconhecem, porque a maioria dos líderes, né, que ali vão exercer a sua função, tem que ser graduado, é uma exigência. O ramo pentecostal, neopentecostal, o ramo pentecostal se atrasou um pouco, não digo tanto hoje. O ramo neopentecostal, talvez alguns ainda. Em termos de exegese hermenêutica, talvez, não digo o desconhecimento, mas para alguns a complexibilidade. Algumas pessoas preferem não estudar, não conhecer, não fazer uso, porque acreditam que é uma disciplina um pouco complexa. Ainda mais para pessoas que não aderem ao português, não gostam da língua portuguesa. Ou seja, lidam com a Bíblia em português, mas na hora de interpretar, né, aí alguns apelam, né, um pouco do ramo pentecostal, de onde eu fui, apelam para a tal da revelação do Espírito Santo. Aí fica complicado. Se o Espírito Santo revela tudo, não precisa de dicionário bíblico para saber o que significa algumas palavras. Basta apenas orar, jejuar, subir o monte, que vem a revelação daquilo que eu preciso. Para alguns é assim, para alguns são assim. Já hoje, no meio acadêmico, digo de formas gerais, ainda mais no ramo da teologia também, vem crescendo, vem galgando. Ainda mais a YouTube, as redes sociais vêm auxiliando e ajudando muito nisso. Agora, a diferença entre a hermenêutica e a exegese, tem vários vídeos aí no meu canal que eu explico e faço na prática. Tenho até um livro escrito sobre manual de exegese, do Antigo Testamento, uma crítica a Ezequiel 28. A perguntinha básica é a seguinte: todo hermeneuta é um exegeta? Todo exegeta é um hermeneuta? Vamos lá. Todo exegeta é um hermeneuta, mas nem todo hermeneuta é um exegeta. Por quê? Onde está a diferença aí? A hermenêutica, ela não lida com hebraico e grego. Não especificamente, por mais que seja uma hermenêutica avançada. O que vai fazer uso é um pouquinho de alguns vocábulos em hebraico e grego. Não vai lidar com a questão gramatical. Não vai lidar com isso a hermenêutica. A hermenêutica vai lidar com o quê? Com o texto, o seu contexto, um pouquinho das regras gramaticais, eu digo que é o essencial, pouco se aplica na hermenêutica a construção gramatical, ainda mais das tabelas conjuntivas, tanto a coordenativa quanto a subordinativa. Por quê? É justamente nessa tabela de conjunções, dentro da hermenêutica, que se descobre o pensamento central da narrativa, se descobre o enredo da narrativa, se sabe aonde está o contraste narrativa, onde o escritor ele conclui o seu raciocínio. Então, a hermenêutica vai lidar com isso. A exegese já é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais detalhada, maçante, dá muito trabalho. Por quê? A pessoa, se ela for lidar com o Novo Testamento, ela tem que saber grego. Por que saber grego? Porque existe uma notação no rodapé das Bíblias gregas, chama-se aparato crítico, totalmente em códigos. Então, a pessoa tem que conhecer o grego para decodificar o que ali está dizendo. Então, isso é o princípio da exegese, que se chama crítica textual. A crítica textual é apenas saber o que significa cada um daqueles códigos, inseridos no rodapé das Bíblias gregas, críticas? Não. Tem que saber fazer o julgamento daquilo ali. Existem algumas palavras ali inseridas que poderiam estar no texto, e as que estão no texto poderiam estar dentro do rodapé. Existe um julgamento científico para isso, né? Que é a parte da crítica textual. A crítica literária, ela vai lidar também com a parte da hermenêutica, com a questão de saber
segmentar um texto já não entra na hermenêutica. Você abre perícope, delimitar um texto não é uma disciplina da hermenêutica. Faz parte da exegese, que é da parte da crítica literária agora. Então, a crítica literária, lógico, todo bom exegeta tem um bom hermenêutico, porque ele tem que conhecer o português, regras gramaticais, e se vai lidar com o grego, tem que saber de gramática grega. Então, diferencia um pouco, é muito mais trabalhoso. Agora, mais trabalho se dá para quem vai fazer exegese no Antigo Testamento. Porque, além de conhecer o grego, que tem que saber por causa da Septuaginta, tem que saber o hebraico, são 2 idiomas, e dependendo da passagem, exemplo, se a pessoa for analisar o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28, é escrito totalmente em aramaico. Então, a pessoa tem que saber o aramaico. O aramaico bíblico. Além de tudo, ainda, para quem lida com o Antigo Testamento, tem que saber um pouquinho do aramaico targúmico. Por quê? Porque os melhores comentaristas escrevem aramaico targúmico. Exemplo, o Targo de Onkelos. Então, eu estudei 2 tipos de aramaico na USP, aramaico bíblico e aramaico targúmico. Justo, ainda mais a questão supralinear, infralinear, sistema tiberiense, o babilônico. Existem algumas pontuações que diferenciam o sistema. Você tem a acentuação de sinais diacríticos, tiberiense, um sistema babilônico, outra. Um sistema supralinear, outro sistema infralinear. Então, para que tudo isso estudar? Para justamente você conseguir entender a visão daqueles grandes comentadores do Torá. Exemplo, Onkelos. Onkelos só comenta o Torá, só o Pentateuco. Existem outros, Pseudionata. Então, existem vários comentários. Você vai lidar com o Talmud, comentários do Antigo Testamento, escrito também, tem parte escrita em aramaico. Então, é um pouco mais complexo o Antigo Testamento. O Novo Testamento, não. Quem quer ser exegeta do Novo, basta saber o grego e está tudo certo. Agora, eu já fui mais para o lado um pouco mais complexo. Eu fui para a área do Antigo Testamento. Escrevi uma obra nessa área. Para quê? Porque eu publiquei meu livro em 2009. Então, era muito escasso. E, na época, não tinha uma obra só do Antigo Testamento, de cunho exegético, né? E, assim, esse meu livro é uma crítica que eu faço em Ezequiel, capítulo 28, apenas. Deu 272 páginas esse livro. Então, para fazer exegese de um único capítulo da Bíblia, deu 272 páginas. Agora, você imagina, fazer exegese da Bíblia toda. Exegese da Bíblia toda. Ou seja, a pessoa tem que ter mais ou menos aí uns 500 anos de vida para conseguir fazer. É muito trabalho. É muito trabalho.